Esse vídeo relata uma experiência pessoal e não substitui qualquer orientação ou acompanhamento médico. Olá, meu nome é Carlos Tavares. Em 18 de maio de 2015, a minha pressão arterial chegou a 19/10 e eu estava a um passo de ter um infarto ou AVC. Quando meus médicos me disseram que se eu tivesse um infarto eu teria 90% de chance de acontecer algo pior. Ainda assim, apenas alguns meses depois disso, lá estava eu, andando de bicicleta com meu filho e correndo no parque no domingo, e tendo sido declarado 100% livre da pressão alta por uma equipe médica especializada. E todos os amigos e familiares ficaram impressionados com o que estavam vendo. E um deles até me disse que o que havia comigo só poderia ser algum milagre divino. Bem, só me restava rir da situação. De fato, foi uma bênção eu ter conseguido baixar minha pressão arterial de 19/10 para 12/8 em mais ou menos 29 dias. E com certeza tive sorte de ter escapado de um AVC ou um infarto mortal, eliminando completamente todos os sintomas do meu corpo. Mas na verdade, isso não aconteceu por milagre. Aconteceu por causa de um método completamente natural que eu descobri nos Estados Unidos, que pode reverter completamente um quadro de pressão arterial em uma questão de poucas semanas, mesmo que sua pressão arterial esteja preocupante ou que você tenha a doença por décadas. Um método que não tem absolutamente nada a ver com retirar totalmente o sal de sua alimentação, pelo contrário, e que vem sendo escondido de você com unhas e dentes pela indústria da hipertensão. Uma indústria que gira 900 bilhões de reais às custas da nossa saúde. Agora, eu vou te mostrar exatamente como usar esse método que eu estou falando, aqui mesmo nesse breve vídeo. E assim que você conhecer esse simples método que mostrarei a você nesta apresentação, eu garanto que você ficará impressionado com o quão rápido você pode normalizar sua pressão arterial. São mais de 400 brasileiros que, assim como eu, já alcançaram resultados ao adotarem esse mesmo método. Pessoas como o Sr. Luiz, que viu seus níveis de pressão arterial caírem de 17/9 para 13/9 em apenas 29 dias, e recebeu alta pela sua médica e se viu livre dos remédios. O Sr. Luiz refere ter mudado de dieta e está fazendo atividade física, caminhada, alongamento, parou de tomar cerveja e não está mais usando o medicamento. E no final consta que o paciente recebeu a alta e que o tratamento para hipertensão estava concluído. Incrível, não é? O paciente contou que a médica ficou perplexa e disse que nunca tinha visto nada igual a isso antes. O caso da senhora Fabiola, que recentemente nos escreveu para dizer que não tem sequer encostado em seus medicamentos de pressão há 1 ano, graças às informações contidas nessa apresentação. E a senhora Fabiola, que já está livre da hipertensão há 6 meses, nos escreve: depois de ver sua apresentação e nos resultados que você apresentou, fiquei furiosa. Não conseguia acreditar que mentiram para mim por tantos anos. Mas posso dizer isso. A raiva se transformou em alegria quando comecei a fazer o que você compartilhou comigo e quando recebi a incrível notícia do meu absolutamente chocado médico de que não havia mais um sinal elevação de minha pressão alta. Quem consegue ficar brava depois disso? Tenho certeza de que você está ansioso para descobrir o segredo que essas pessoas já sabem. E dada a complexidade que estou contando para você, tenho certeza de que você quer saber quem sou e como sei de tudo isso. Como eu disse antes, meu nome é Carlos Tavares, tenho 53 anos, um filho e um emprego normal, o típico brasileiro comum. Desde os 18 anos eu concilio meu trabalho com esportes. E posso dizer que eu sempre fui uma dessas pessoas abençoadas que consegue levar uma vida saudável ao lado de uma família que eu amo muito. E porque, desde criança, aprendi a ter o hábito de comer legumes e verduras, além de praticar esportes. Eu também sempre tive uma dieta muito saudável, sem comidas gordurosas, sem refrigerante, sem doce e com pouquíssimo álcool. Sendo assim, você pode entender porque eu fiquei chocado quando, em 18 de maio de 2015, meu médico veio até mim e disse que tinha hipertensão, a maldita pressão alta. Foi tudo muito rápido. Eu estava indo para casa depois de um dia duro de trabalho, quando senti uma forte tontura e acabei desmaiando, ali mesmo no meio da rua. Quando me dei conta, estava cercado de pessoas preocupadas
e logo depois fui levado de ambulância para o hospital para fazer alguns exames. Ainda que eu estivesse preocupado com o que tinha acabado de acontecer, eu achava que poderia só estar desidratado. Mas foi então que o médico me disse que a minha pressão arterial chegou em preocupantes 19/10 e que eu estava correndo risco de um AVC ou infarto. Eu fiquei completamente sem palavras. Como isso é possível? Eu perguntei ao médico. Como alguém como eu pode ter pressão alta? Eu sigo uma dieta saudável. Eu quase nunca tenho gordura em meu corpo e meu coração está em ótima forma. Isso não faz o menor sentido. Bem, o que o médico disse é que a pressão alta pode aparecer em qualquer um, a qualquer momento, e que isso não tinha nenhuma relação à quantidade de sódio, por exemplo, como a mídia faz parecer. Ele disse que, no meu caso, parecia que meu corpo tinha criado uma imunidade a alguns nutrientes. Isso é, meu fígado e rins possivelmente não estavam trabalhando de forma correta, o que significava que as minhas células não conseguiam mais absorver os nutrientes no meu sangue. Então ele me disse para evitar comer sal e carboidratos, mesmo que eu já fizesse isso, uma vez que essa dieta já era parte do meu dia a dia, e me prescreveu uma medicação oral que deveria ajudar meu corpo a equilibrar a pressão arterial de minha corrente sanguínea. Bem, se você já foi diagnosticado como hipertenso, você vai entender o quão apavorado eu me senti no consultório médico. Uma vez que você é diagnosticado como hipertenso, parece que você recebe uma sentença para toda a vida. E desse momento em diante você entra em uma dieta extremamente rígida, onde você deve parar de comer praticamente tudo que tem sabor e praticamente se tornar um coelho comedor de alface. Você acorda todos os dias e precisa tomar uma quantidade enorme de remédios, um punhado de pílulas cheias de substâncias químicas com seus perigos e efeitos colaterais. Olha, é duro aceitar que, por mais aterrorizante que seja, nós hipertensos, estatisticamente falando, morremos em média até 10 anos mais cedo que uma pessoa que não tem pressão alta. Então, assim que você ouvir aquelas palavras, você tem hipertensão, é como se um contador começasse a correr na sua cabeça, e você é forçado a viver sabendo que você poderá morrer uma década antes do que deveria, que você irá deixar seus entes queridos sozinhos e que você não estará lá para vários momentos importantes da vida, seja no aniversário dos seus netos ou nas suas bodas de prata ou de ouro com seu marido ou esposa. É como se a alegria de viver sumisse de repente e fosse substituída por um sentimento de medo permanente, algo que vai mantê-lo acordado durante a noite. É devastador. Pelo menos para mim foi no dia que recebi a notícia. E quando minha esposa, Neuza, estava me levando para casa, eu estava apavorado, mas eu me mantive firme. Eu prometi a mim mesmo naquele momento que, ainda que eu tivesse sido diagnosticado com hipertensão, isso não iria me impedir de continuar firme trabalhando e dando sustento para minha família. E, já no próximo dia, depois de tomar a dose prescrita de remédio, mesmo sem estar em plenas condições, eu voltei ao meu trabalho. Afinal, eu tinha contas para pagar, além de uma mulher, um filho para sustentar. No primeiro dia de trabalho, foi um desastre. Fiquei sem ar e exausto pouco depois de começar. Então fiquei muito tonto e quase desmaiei de novo. Tudo bem, pensei. As coisas irão melhorar assim que a medicação fizer efeito. Mas não foi o que aconteceu. Durante o trabalho, toda vez que a imagem da minha família vinha na minha cabeça, eu ganhava um pouco de força. Mas logo em seguida, eu voltava a ficar fraco e tonto. E como eu não podia comer os alimentos que me davam energia e que eram essenciais para o meu bem-estar, eu ficava fisicamente exausto por vários dias. Além disso, havia algo ainda mais alarmante acontecendo. A minha pressão arterial não baixava, mesmo que eu estivesse tomando as medicações. Os níveis aumentavam sem parar. Em janeiro de 2016, os níveis estavam em 15/9. E no meio de fevereiro, 16/10. Meu médico estava muito preocupado e ele me disse que não sabia o que fazer. Ele continuava dizendo que o problema estava na minha dieta, mas eu sabia que isso não fazia sentido, já que eu não estava mais comendo sal nem carboidratos. Ele continuou me mandando tomar mais remédios, mas a única coisa que os remédios fizeram foi tirar mais dinheiro do meu bolso.
E quando minha pressão arterial chegou em 19/10 no início de maio de 2016, tanto o meu médico quanto eu ficamos em um enorme estado de pânico. Então, aconteceu. 18 de maio de 2016. Eu estava me sentindo fraco e tonto há dias. E então acordei com uma tremenda dor de cabeça. A última coisa que eu me lembro é de ter entrado na cozinha para tomar um copo d'água e então simplesmente apaguei e fiquei inconsciente por horas. Quando acordei, minha esposa e filho me explicaram que eu tinha ficado inconsciente por mais de 6 horas, esperando a ambulância chegar. Que os médicos disseram no telefone que eu provavelmente não iria acordar. E que enquanto meu filho me segurava, minha mulher já tinha ligado para meus amigos e familiares, para dizer que eu estava morrendo e que a ambulância não chegava. O sentimento de medo era muito grande. Como isso pode estar acontecendo comigo? Pensei. Como pode minha saúde estar desaparecendo assim tão rápido? Como eu lido com o fato de que estou quase morrendo? Bem, eu não tinha as respostas para essas perguntas. E mesmo depois que fui liberado do hospital, o meu médico avisou a minha família que uma vez que minha pressão arterial não estava diminuindo, as chances de eu entrar em coma permanentemente eram muito grandes e que dessa vez poderia ser fatal. Aproveite o tempo com ele. Ele disse para minha mulher. Eu não posso garantir quanto tempo ele irá durar. Foi tão devastador. E eu me senti tão fraco e impotente, confinado na cama do meu quarto esperando a morte chegar. Lembro que amigos e familiares apareciam constantemente lá em casa, vindo falar comigo como se estivessem se despedindo de mim. Chegou um ponto em que eu queria morrer de uma vez. Eu estava cansado do meu filho e amigos de infância, todos aparecendo lá, chorando, dizendo, sinto muito. Eu sempre coloquei minha família em primeiro lugar e meu coração estava destruído por ver aqueles que eu amo sofrendo tanto por minha causa. Eu cheguei a pensar que talvez fosse hora de aceitar a derrota. Mas que tipo de exemplo eu estaria dando ao meu filho se eu desistisse de viver? Desde que eu saí de casa aos 16 anos de idade para tentar vencer na vida, eu mantive minha cabeça erguida e passei minha vida inteira tentando vencer. Pensei, será que eu quero que meus últimos momentos sejam lembrados pela minha desistência? Não. E então, ao invés de só desistir e morrer, eu decidi usar toda a força que eu tinha para lutar contra essa doença devastadora. Dali em diante, minha missão de vida passou a ser encontrar alguma nova descoberta capaz de reverter minha hipertensão. Pesquisei em absolutamente todos os lugares que você pode imaginar. Artigos científicos, livros, internet, pesquisas acadêmicas, sem contar dezenas de especialistas com os quais eu conversei por telefone ou pessoalmente. Se em algum lugar do mundo havia algum tipo de tratamento que pudesse me ajudar com pressão arterial, eu sabia que ia encontrá-lo. Foi realmente trabalhoso. Eu estava tão cansado e exausto que frequentemente eu precisava fazer pausas, ou acabava desmaiando durante a pesquisa. Mas eu não desisti e me forcei a continuar lutando atrás de uma resposta e então comecei a procurar mais fundo. Falei com especialistas e pesquisadores acadêmicos, comecei a investigar medicações experimentais para hipertensão que os gigantes da indústria farmacêutica estavam trabalhando. Comecei a fazer perguntas que não deveria estar fazendo. E quando finalmente juntei todas as peças, eu percebi que esteve na minha frente o tempo todo. E que eu me senti um idiota por não ter percebido mais cedo. A indústria da hipertensão, que injeta bilhões de dólares por ano, não está assim tão interessada que a sua hipertensão seja curada. Na verdade, eles não têm nenhum interesse em tirar você das medicações. E isso é verdade. Mesmo que você esteja apenas seguindo uma dieta restrita agora, eles sabem que mais cedo ou mais tarde, a hipertensão ganha. Seja amanhã ou 10 anos a partir de agora, seu corpo começará a ter problemas e você virá rastejando para eles de braços abertos, enquanto eles continuarão te dando as mesmas pílulas, para você enfiar goela abaixo. Pense nisso. Os hipertensos, em média, valem mais que R$25 mil por ano à indústria farmacêuticas. A indústria da hipertensão, como seus conglomerados farmacêuticos, são uma indústria de 850 bilhões de reais por ano. Isso é bilhões, quase R$1 trilhão.
E você acha que eles estão mais preocupados com a sua saúde ou em continuar ganhando esse tipo de dinheiro? Fiquei com muita raiva. Como eu pude ser tão cego? Senti raiva por ser mais uma vítima dessas nojentas práticas de negócio. Porque eu percebi que a indústria farmacêutica controla tudo que está sendo feito no campo de pesquisas sobre hipertensão. E que, porque eles têm o dinheiro, são eles quem fazem as regras. Mas eu prometi para mim mesmo que jamais iria baixar a cabeça. A partir de então eu comecei a buscar mais fundo, em pesquisas científicas espalhadas pelo mundo inteiro. E foi então que, em meados de 21 de junho de 2016, eu descobri algo inacreditável. Um mês desde que eu havia acordado daquele desmaio que quase me deixou em coma, eu descobri algo que não somente salvou minha vida, mas a vida de mais de 45 mil hipertensos e pré-hipertensos espalhados pelo mundo. O sentimento de empolgação que vivenciei naquele momento é difícil de descrever. Cada pedacinho de esperança no meu corpo estava torcendo para o que eu tinha acabado de encontrar pudesse ser realmente ser a maior descoberta do mundo sobre como vencer a hipertensão. Até hoje me lembro daquela noite. Depois de horas e horas lendo alguns artigos médicos das melhores universidades dos Estados Unidos, eu já estava frustrado de ler sempre as mesmas coisas. Coisas comuns que não ajudavam muito, mas continuei pesquisando e me deparei com um artigo diferente. Um artigo recém-publicado. O nome era Hipertensão e a Leptina, mas que no fundo tinha um outro propósito. Algo que a própria indústria farmacêutica nem sequer imaginava que esses cientistas estavam fazendo. Esse grupo de pesquisadores simplesmente queria mudar o mundo, e por isso eles estavam colocando toda a energia possível em tentar achar um controle total da hipertensão. E não apenas mais uma pesquisa inútil para achar mais um medicamento que deixasse a indústria farmacêutica ainda mais rica. Num primeiro momento, eu não acreditei. Como era possível eles usarem dinheiro da própria indústria farmacêutica para fazer uma pesquisa totalmente às escuras? Foi ali dentro de sua plataforma de artigos científicos que descobri o que Dr. Mercola vem revelando através de publicações dos artigos científicos, dos estudos sobre hipertensão. Dr. Mercola é um especialista extremamente estudioso do assunto e que dedicou sua vida inteira a estudar hipertensão para amigos e pacientes que têm hipertensão. Os artigos eram muito reveladores, e cada nova linha que eu lia, eu ficava mais empolgado com aquela investigação que estava sendo feita. Era claro, muitas e muitas vezes as indústrias farmacêuticas destroem ou desconstroem esses trabalhos científicos. E nesse artigo eles propuseram uma nova descoberta sobre hipertensão, algo diferente de tudo que eu já tinha ouvido antes. Eles apresentaram um método natural, clinicamente comprovado, que poderia reverter de uma vez por todas até os piores casos de hipertensão dos quais irei falar para você hoje. Historicamente, todas as pesquisas e medicações para hipertensão sempre se focaram em ou dilatar os vasos sanguíneos ou diminuir a retenção de líquido. Entre os medicamentos usados para controlar a pressão arterial estão inibidor de enzima conversora da angiotensina. Eles impedem a angiotensina 1 de se converter em angiotensina 2, essa última responsável pelo aumento da pressão arterial. Antagonistas dos receptores da angiotensina. Bloqueia a ação da angiotensina 2 em um dos receptores que ele atua. Beta-bloqueadores. Agem no sistema nervoso simpático, que tem como uma das funções reagir ao estresse. Diuréticos. Aumentam a excreção de água e sódio do organismo e também têm ação vasodilatadora, reduzindo a repressão sanguínea. Antagonista de cálcio. Eles bloqueiam a ação do canal de cálcio com consequente dilatação das artérias. Olha, de certa maneira, até que essa abordagem funciona. Pessoas hipertensas jovens vivem mais do que nunca, e é possível administrar seu nível de pressão com um certo sucesso. E, enquanto esses com hipertensão geralmente morriam 20 anos mais cedo do que quem não tinha a doença, eles agora morrem apenas 10 anos antes, em média. Mas, por outro lado, essa solução, no fim das contas, não é solução alguma de forçar seu corpo a controlar temporariamente através dos remédios que também acabam com outros nutrientes essenciais à sua saúde. Essas soluções podem até te manter seguro pelo resto da vida, mas não trata a causa da sua pressão arterial na raiz.
Então a grande sacada que esses pesquisadores tiveram foi a de responder a seguinte pergunta: o que de fato é responsável por esses altos níveis de pressão arterial? Em outras palavras, todo o foco das pesquisas até então tem sido no fato de que os níveis da pressão arterial e que inibidor da enzima, beta-bloqueadores, antagonistas de cálcio, fazem o controle da pressão. Mas algo nas pesquisas revelaram que mais de 85% das pessoas que aplicaram este método conseguiram reverter e obter o controle de sua pressão em níveis dentro da normalidade. O principal foco das pesquisas foi focar no hormônio leptina e insulina. Bem, assim que li isso, tudo começou a ficar mais claro na minha cabeça. Fazia sentido demais. A insulina armazena magnésio, mas se os seus receptores de insulina são proibidos de entrar nas células, elas crescem resistentes à insulina. Você não pode armazenar magnésio e ele passa para fora do seu corpo através da urina. O magnésio armazenado em suas células relaxa os músculos. Se o seu nível de magnésio é muito baixo, os seus vasos sanguíneos vão contrair em vez de relaxar, o que irá aumentar a sua pressão arterial e diminuir o seu nível de energia. Então, ali dentro da pesquisa foi mostrado que alguns nutrientes naturais podem sim controlar a pressão de forma natural. Ou seja, é por isso que não importa quanto de sal você não consome, mas sua pressão arterial continua a subir. A equipe americana argumentava que, se fosse possível descobrir uma maneira de reduzir a quantidade de leptina e insulina, então seria possível reduzir drasticamente a hipertensão geral de uma pessoa, retornando-a aos níveis normais, e dessa forma, eliminando qualquer sintoma da hipertensão no seu corpo. Então, como eu disse, o que eu li nesse artigo era uma descoberta enorme, mas infelizmente era somente metade da batalha, porque ainda que o artigo explicasse o que fazer, ele não dava nenhuma certeza sobre como fazer, o que significava que, para salvar a minha vida e obter o controle de minha pressão arterial, ainda não era o suficiente. Foi então que, no final deste artigo, eu descobri que o tal Dr. Mercola tinha escrito um livro sobre o assunto. Um livro tanto misterioso, que só existe em inglês e extremamente difícil de ser encontrado. E por 2 cansativas semanas, eu vasculhei em absolutamente todos os lugares do mundo por uma cópia deste livro. Bibliotecas, livrarias, centro de pesquisa e nada. Quanto mais eu procurava, mais eu ficava frustrado por não encontrar as informações que eu buscava sobre esse cientista Dr. Mercola, sobre o seu grupo de pesquisa e sobre esse livro que ele teria escrito. Por um momento eu tinha desistido e achei que aquilo tudo era invenção da cabeça dele ou uma dessas enganações da internet. Até que no dia 23 de maio de 2016, no meio da madrugada, eu encontro na internet uma cópia do livro em inglês. E no livro, recheado de informações reveladoras sobre como controlar a pressão arterial, eu descobri quais proteínas e enzimas pareciam ser responsáveis pelo controle da hipertensão e quais pareciam ser responsáveis por descontrolar a hipertensão. E o que eu percebi foi que, no fim, há apenas um pequeno grupo de aminoácidos e enzimas que são exclusivamente responsáveis por toda a produção de leptina e insulina, tanto no fígado quanto nos seus rins e tireoide. O que significava que, se nós hipertensos pudermos simplesmente neutralizar essas pequenas fábricas biológicas desses bloqueios dos hormônios em nosso corpo, então o excesso na produção de insulina e a insensibilidade à leptina seria interrompido na fonte, antes mesmo de ser liberada na nossa corrente sanguínea. Sério, eu não acreditava no que eu lia. O entusiasmo que eu sentia naquele momento, me falta palavras para expressar. Eu estava tremendo, meu coração estava acelerado e eu estava tentando não chorar ou gritar, para não acordar o meu filho que, a essa altura, dormia do meu lado. O que mais me deixou entusiasmado com o livro era que tudo era muito simples. Mercola investigou a tabela nutricional de centenas de diferentes frutas e vegetais, assim como as listas de ingredientes de mais de 1000 suplementos. E no final eles apresentavam um plano de suplementação alimentícia específico, que era extremamente fácil de ser seguido. Eu precisei fazer apenas algumas adaptações devido aos ingredientes brasileiros serem diferentes que alguns americanos. Mas continuava tudo muito simples, e somente exigia adicionar algumas frutas e vegetais à minha dieta, e alguns suplementos que poderiam ser comprados em qualquer loja por menos de R$30, mas que tivessem a mistura exata de aminoácidos, enzimas, proteínas e ácidos graxos
que foi usada por aqueles pesquisadores na fórmula que eles desenvolveram no laboratório. Então, imediatamente eu me tornei um rato de laboratório para testar em mim mesmo o que eu havia descoberto. Eu estava muito ansioso, esperando para ver os meus resultados, enquanto eu seguia a cuidadosa rotina que eu havia implementado. Eu sabia que a chave era introduzir cada alimento ou suplemento em meu corpo em momentos específicos, para que reagissem da maneira necessária para regular e inibir a insensibilidade à leptina no meu corpo. Depois dos primeiros 20 dias, minha pressão ficou um pouquinho menor, mas nada perto do que eu esperava, o que também me deixou muito nervoso. Mas eu segui tentando. Continuei seguindo esse simples guia e continuei torcendo para que ele funcionasse. E depois de 29 dias, algo inesquecível aconteceu. Minha pressão arterial diminuiu drasticamente de 16/10 para 13/8. E no próximo dia esse número era 13/7 e no próximo 13/6 e assim até que, nos 45 dias, minha pressão ficou parada em 12/7. Foi incrível. Eu simplesmente nunca imaginaria que eu poderia diminuir minha pressão arterial tão drasticamente, em um período tão curto de tempo, simplesmente adicionando algumas comidas e suplementos à minha dieta. Mas lá estavam os resultados, bem diante dos meus olhos. Então eu decidi começar a reduzir tanto as medicações orais, com orientação do meu médico, para ver se eram apenas essas pequenas modificações na dieta, que estavam fazendo minha pressão arterial cair de forma tão significativa. E assim eu comecei a tomar doses cada vez menores de remédios, e até que uma hora meu médico disse para parar com os medicamentos. Eu parei completamente de tomar minha medicação há mais de um mês. Até que comecei a medir minha pressão em horários estratégicos, e minha pressão oscilava entre 11/7, 12/7, 13/8. Realmente tudo aquilo funciona de uma forma mágica. Encorajado, comecei a adicionar carne e coisas que gostava em minha dieta. Percebi que, se a suplementação ou nutrição que eu estava usando iria destruir toda a sensibilidade à leptina no meu corpo, de qualquer forma, então se eu introduzisse muitas das comidas que eu amava de volta à minha dieta. E claro, ainda que eu estivesse comendo todas as comidas proibidas, a minha pressão ainda estava no mesmo lugar, entre 11/7 a 13/8. Você provavelmente consegue imaginar quão incrível foi esse sentimento de alívio? Acordar todas as manhãs e saber que você não precisa tomar qualquer medicação oral que aparentemente funcionava, mas que deixava enjoado, e ser capaz de reduzir todas as outras pílulas que você estiver tomando, pílulas para diminuir sua pressão, colesterol, triglicerídeos, enquanto você também economiza milhares de reais por ano. É incrível, é libertador e dá a você a sua vida de volta. No mês seguinte, eu voltei a trabalhar. As pessoas que conheciam a minha história não acreditavam no que viam. Diziam que só podia ser um milagre. Na verdade, dezenas de pessoas vieram me perguntar qual tinha sido o segredo da minha recuperação. E com todas elas eu compartilhava essa mesma estratégia que eu utilizei para vencer minha pressão arterial. Até que amigos de amigos vieram falar comigo. E depois mais amigos de amigos, até que centenas de outras pessoas começaram a vir até mim. Gente cuja hipertensão variava de moderada a severa e cujas idades iam de 15 a 75 anos. E eu reparei que, literalmente, quem seguisse esse programa poderia ver seus níveis de pressão caírem significativamente em nada mais que 29 dias. E seriam capazes de reintroduzir carboidratos e comidas ricas em amido, coisas como pizza, purê de batatas e até milkshakes, de volta às suas dietas. Era um choque de realidade para todos aqueles que ouviam a minha história. E eu sabia, desde aquele momento, que era vital que eu fizesse tudo em meu alcance para compartilhar o programa que eu havia descoberto com tantas pessoas quanto possível. Talvez eu fosse o único brasileiro que soubesse disso. Então, era o meu dever trazer esses conhecimentos para o Brasil e ajudar milhões de outros hipertensos a transformarem sua vida de 8 para 80. Assim como eu transformei a minha. Mas era mais fácil falar do que fazer. Eu pensei em publicar essa minha descoberta aqui no Brasil, mas logo percebi que nenhum jornal médico teria interesse em publicá-la. Afinal, eu nem sou médico. Para você ter ideia, alguns médicos conheceram a minha descoberta e a ciência por trás dela, e acharam realmente incrível. Inclusive, tinham dúzias de entes queridos com quem queriam compartilhar essa descoberta. Mas mesmo se eles
tentassem publicá-la em algum jornal científico, eles tinham certeza de que jamais receberiam financiamento da indústria farmacêutica novamente e que poderiam até estar colocando as suas carreiras em risco. E eu também sabia que não podia levar a minha história diretamente aos farmacêuticos, pois eles ficariam tão bravos, tão assustados, que fariam tudo em seu poder, legalmente e ilegalmente, para garantir que essa simples descoberta jamais viesse à luz. Bem, para ser honesto, foi bem desencorajador. Eu fiquei decepcionado, mas não iria desistir. Pensei no dia em que eu estivesse no meu leito de morte. Meu filho e mulher que choravam sem parar porque achavam que perderiam o pai bem diante dos seus olhos. Na minha mulher que ficaria sozinha no mundo, sem nem dinheiro para cuidar das crianças. Pensei no meu próprio sofrimento, no sentimento de nunca estar livre. E eu sabia que meu dever moral era compartilhar esse programa também com os brasileiros, como você que sofre pelos mesmos problemas que eu e minha família. Então, recentemente eu criei esse site em absoluto sigilo e tornei o meu guia inteiro sobre como ter a pressão sob controle disponível para qualquer brasileiro que quisesse enfrentar a indústria da hipertensão e mais todos os seus parceiros gananciosos por lucros na indústria de planos de saúde. Eu decidi chamar esse programa de Pressão sob Controle, o método natural que a indústria da hipertensão não quer que você conheça. Outras pessoas já lançaram programas como esse nos Estados Unidos. E há meses eles vêm sendo um enorme sucesso. Lá no exterior, mais de 45 mil casos de hipertensos e pré-hipertensos de todas as idades e diagnóstico, variando de moderado a extremamente severo, pessoas que conheceram um programa como esse através de um amigo, ou pela recomendação de um médico da família que estava disposto a encarar e rejeitar o dinheiro sujo da indústria farmacêutica. Reduziram seus níveis de pressão completamente de volta ao normal, enquanto se tornavam também diagnosticados como livres da hipertensão. Vendo isso acontecer lá fora, eu achei que nós brasileiros também merecíamos ter acesso a essas mesmas informações. E por isso, há alguns meses, eu venho compartilhando o meu guia com centenas de brasileiros espalhados por todo o país. Brasileiros como o Sr. João Silva Poripato, de Curitiba, Paraná, que escreve: "Quando vi seu vídeo, achei estranho, mas vi que tinha uma base de tudo que estava falando e resolvi apostar. Afinal, era tudo de forma natural e muito fácil. Parecia muito bom para ser verdade, algo que eu já teria ouvido falar antes. Mas minha situação era tão desesperadora, meus níveis de pressão continuavam aumentando e os médicos estavam preocupados que o remédio estivesse perdendo efeito. Então eu decidi dar uma chance e agradeço a Deus todos os dias por isso. Meu médico não acreditou quando eu fui à próxima consulta e estava tanto com a pressão abaixo dos 12/8, quanto com a pressão de um jovem saudável de 30 anos. Ah, sim, eu tenho 65. E Antônio de Guarulhos, de São Paulo, que diz: "Muito, muito grato por sua ajuda. Fico feliz em saber que posso sim viver a vida novamente. A cada consulta, meu médico tira aos poucos os remédios e diz que não imagina que poderia acontecer essa mudança em minha pressão. Pediu novos exames e meus níveis de glicose, colesterol, triglicerídeos e estavam como de um garoto de 15 anos. O que você me deu não tem preço e eu seria eternamente grato." Temos outros casos de sucesso também, como o da senhora Olinda de Belo Horizonte, Minas Gerais, que recentemente me mandou esse e-mail. "Bom dia, hoje estou completando 15 dias e, por incrível que pareça, minha pressão está baixando. Mesmo tomando remédio, isso não acontecia. Estou fazendo um monitoramento diário e a cada dia mais feliz. Obrigada por compartilhar tudo isso." Enquanto a indústria da hipertensão não fechar este site dentro dele, você receberá o guia completo sobre como controlar a hipertensão. É um guia específico, dia após dia, um verdadeiro passo a passo. Você vai descobrir exatamente o que fazer nas próximas semanas. Isso é extremamente importante porque consumir os nutrientes certos no momento certo é essencial para obter a combinação exata de nutrientes no seu fígado e rins para impedir a insensibilidade à leptina. E durante esses 29 dias que você precisar seguir esse guia de perto, você também ficará chocado ao ver o quão simples tudo isso é. E todo e qualquer traço da sua pressão arterial pode ser eliminado em menos de 4 semanas a partir de hoje. E essa é só a primeira parte do que está dentro do guia Pressão sob Controle. E assim você vai poder ver exatamente o que precisa fazer para garantir que você também possa, de forma segura e fácil, aproveitar as comidas que você ama novamente.
Além disso, após os primeiros 29 dias, é possível que você comece o processo de reduzir as medicações que seu médico e a indústria farmacêutica têm dito que você precisa continuar injetando em seu corpo. E, ao invés disso, você pode simplesmente chegar a um ponto de equilíbrio e de manutenção. Aos poucos, você pode nem mais precisar consumir todas as comidas e suplemento específico que você ingeria nos primeiros 19 dias, muito menos ter que seguir uma dieta restritiva. Você só vai precisar ter certeza de colocar esses alimentos em sua dieta ao menos uma vez por semana. E a sua leptina, insulina e glicose pode se manter completamente estável, como estivesse em um piloto automático. Enquanto você joga fora todas aquelas medicações que você odeia para sempre, o programa Pressão Sob Controle devolve a sua vida. Que é porque deve ficar bem claro para você que eu realmente acredito que o que eu descobri e estou apresentando a você agora é um dos avanços científicos mais importantes dos últimos 100 anos. É completamente natural e sem efeitos colaterais. E é a sua primeira e única chance verdadeira de controlar ou até superar de uma vez por todas a sua pressão arterial, enquanto retorna à liberdade que tem sido negada a você por meses, anos ou até décadas da sua vida. Esses remédios não são nada além de uma solução temporária, porque assim que o efeito terminar, já será hora de tomar novamente, de olhar para aquele remédio e enfiar na boca novamente. Isso sem contar as dietas super restritas que nos receitam. Você não se cansa de ouvir não? Como por exemplo, sal nem pensar, não, você não pode comer isso, não, isso tem muito carboidrato, não, você não pode pedir isso. Além disso, administrar sua pressão através de medicamentos não será sustentável por muito tempo. Haverá um momento onde seu corpo vai saturar e o efeito dos medicamentos será tão ineficiente ou até inexistente. Assim, cada vez mais você precisará tomar mais e mais medicamentos. Sem contar o fato de que todas essas opções ineficazes são extremamente caras. E o atendimento no SUS? Bom, você sabe como é. Observando as melhores medicações, estamos falando de um custo entre 300 a 600 reais por mês. No mínimo 3.000 reais no ano só em medicações. Esse é um dinheiro que você poderia estar usando para tirar as férias dos seus sonhos, ou dar boas condições de vida para seus filhos ou netos, ou viver de forma mais confortável ao se aposentar. Nenhuma dessas opções é real, e você sabe disso. Eu passei por tudo isso na pele, eu sei como é. E esse é o motivo pelo qual o preço do guia Pressão Sob Controle será muito menor do que aquele que é cobrado nos Estados Unidos. Só para você ter ideia, nos Estados Unidos, um programa como esse sai por $299, o que sairia mais ou menos 900 reais. Ainda assim, esse é um valor muito menor do que um tratamento cheio de remédios e provavelmente menor do que o custo dos seus medicamentos para os próximos meses. Além disso, mesmo que custassem 900 reais, seria por um investimento na sua saúde para a vida toda. E não apenas um Band-Aid, que tem que ser trocado diariamente, e que só cobre o ferimento ao invés de curá-lo. E levantando tudo isso em consideração, $200 ou 900 reais, ainda assim seria mais do que justo para você. Se eu quisesse ficar rico, eu poderia vender o meu programa para a indústria da hipertensão por milhões de reais, para eles esconderem do grande público e continuarem vendendo os medicamentos que só tratam dos sintomas, deixando que os hipertensos fiquem para sempre dependentes. Mas eu não quero o dinheiro sujo deles. Eu quero ajudar você a ficar permanentemente melhor. E é isso que importa. Eu queria que isso existisse quando eu quase perdi a minha vida por causa da hipertensão. Talvez se existisse, eu teria poupado a minha família do maior sofrimento que eles já passaram, quando meu filho me segurava no colo achando que eu estava quase morto. E assim como a maioria dos brasileiros, eu vim de uma origem humilde. E eu gostaria que todos os brasileiros possam ter acesso ao meu programa, e não somente aqueles mais privilegiados. Esse é o motivo de eu nem sequer ter pensado em cobrar 900 reais de você por isso, nem 299 reais, ou até mesmo 199 reais. Ao invés disso, se você agir hoje mesmo através desse site que você se encontra e tomar a decisão que pode ajudar você a controlar a sua pressão arterial, enquanto você se livra tanto das medicações quanto das restrições alimentares que têm mantido você acorrentado até agora. Eu faço questão de dar o programa inteiro para você, o passo a passo completo, e os guias que o acompanham.
que podem transformar a sua vida e permitir que você pare com as drogas e com as medicações nas próximas semanas, por apenas R$ 97, que ainda podem ser parcelados em 12 vezes de R$ 9,70. Para ter o programa Pressão Sob Controle agora, apenas clique no botão Quero controlar minha pressão, logo abaixo dessa apresentação. Você será direcionado a uma página completamente segura do Grupo Eduz. E assim que você completar a aquisição, você terá acesso imediato ao programa completo do conforto da sua casa. Você será capaz de abrir o programa com as listas, tudo, e vê-los diretamente no seu computador, tablet, smartphones ou até baixá-los ou imprimir cópias para levar com você. Então você estará a 29 dias ou menos de ter uma nova vida muito mais saudável. Além disso, como para mim é tão importante que eu honre a minha família e ajude tantos brasileiros quanto possível a colocar em suas mãos no programa Pressão Sob Controle imediatamente, eu vou propor mais uma coisa incrível para deixar a sua decisão bem fácil. O seu investimento hoje estará protegido pelo meu programa de arrependimento de 30 dias, que funciona assim: vença sua hipertensão ou receba 100% do seu dinheiro de volta. Ou seja, tudo o que você precisa fazer hoje é testar esse programa por alguns dias e tirar suas próprias conclusões. E se por algum motivo você não gostar do programa, você tem 30 dias para pedir seu dinheiro de volta, sem perguntas, sem questionamentos. Clique no botão e lembre-se, você tem um mês para testar. Mais de 45 mil americanos e centenas de brasileiros como você já fizeram exatamente a mesma coisa. E por isso, eu quero facilitar essa decisão ao máximo para você. Em outras palavras, você vai experimentar sem nenhum risco. Um programa comprovado que salvou a minha vida e que já combateu a hipertensão em mais de 45 mil americanos e centenas de brasileiros. Clique no botão abaixo e tenha o programa Pressão Sob Controle nesse exato momento. Mas você precisa agir agora. Se a indústria farmacêutica ficar sabendo disso, será apenas uma questão de tempo até acionarem seus advogados e gastarem milhões ou até bilhões de dólares para fechar esse site. Então, não há tempo a perder. Adquira o programa Pressão Sob Controle agora mesmo e dê o primeiro passo para reverter sua pressão. Você pode levar o seu nível de pressão de volta ao normal, começar a comer as comidas que ama e jogar fora todas essas medicações e com efeitos colaterais que mandam na sua vida. Em apenas 29 dias a partir de agora, tudo o que você precisa fazer é clicar no Quero controlar minha pressão, logo abaixo. Mas você precisa ser rápido, porque essa apresentação está quase acabando. E o site pode nem mais estar online quando você retornar. Então, a escolha é sua. Ou vá em frente e feche essa janela. Esse é seu direito, é claro, e não haverá ressentimento da minha parte. Mas apenas lembre-se que mais tarde ainda, hoje, ou amanhã, ou daqui a uma semana, enquanto estiver tomando outra pílula que você não irá querer tomar, ou estiver encarando a ponta de uma agulha que está prestes a entrar em você, ou pedir outra salada, porque é uma das únicas coisas que você pode comer, você não irá ficar se lembrando dessa apresentação e pensar que deveria ter tomado a decisão de experimentar esse programa sem nenhum risco. Isso é sobre sua vida inteira. Mesmo hoje, com toda a medicina e ciência, o hipertenso na média irá morrer 10 anos antes que alguém que não tem hipertensão. Você não gastaria 29 dias para adicionar uma década de volta à sua vida? É sua decisão. Mas eu acho que você sabe o que precisa ser feito. Então vá em frente e clique no Quero controlar minha pressão, que está logo abaixo desse vídeo, e adicione os detalhes do seu pagamento na página seguinte. Não posso esperar para ouvir os resultados. Continua aqui? Eu entendo. A informação que acabei de revelar para você é bem chocante e contradiz praticamente todo o papo furado das indústrias da hipertensão, ou até mesmo o que o médico da sua família provavelmente falou. Obviamente, eu não posso tomar essa decisão por você, mas o que posso fazer é responder algumas das dúvidas mais comuns para que você tenha todas as informações necessárias para ir adiante. Para começar, você provavelmente está imaginando como é possível que o programa Pressão Sob Controle possa de fato reverter sua pressão, especialmente quando sempre disseram para você que pressão arterial elevada é uma sentença para a vida inteira. Bem, o que torna esse programa diferente é que o foco não é em sensibilidade à leptina e insulina,
Você estará simplesmente permitindo seus rins e fígado absorverem uma combinação única de enzimas, aminoácidos, proteínas e ácidos graxos que, quando introduzidos no seu corpo, no momento exato. Em outras palavras, você estará terminando com o problema na fonte, enquanto as medicações tradicionais e dietas tentam lidar com o problema depois dele já ter começado. Ou, para usar uma analogia, é como se você estivesse tirando as balas de uma arma carregada para que não possa nem sequer disparar, ao invés de usar um colete à prova de balas e ficar aguardando o impacto. Você está provavelmente curioso sobre como nunca ouviu sobre isso antes. Bem, como eu expliquei durante a apresentação, a hipertensão é uma indústria de 850 bilhões de reais por ano. Na verdade, a cada ano, a sua hipertensão vale mais de 25 mil reais para toda a indústria da pressão arterial em média. E isso é 250 mil reais nos próximos 10 anos. Por essa razão, eles gastam literalmente dezenas de bilhões de dólares todos os anos para garantir que a medicina acadêmica e os pesquisadores privados se foquem apenas em medicações que administrem a hipertensão, e não naquelas que podem exterminá-la. Você provavelmente está curioso sobre o que acontece quando você clica no botão "Quero controlar minha pressão". Assim que você clicar no botão de "Quero controlar minha pressão" abaixo desse vídeo, você será direcionado a uma página criptografada, 100% segura. Você adiciona suas informações de pagamento e pronto. Então, você receberá por e-mail os dados de acesso ao programa de 29 dias, a lista de comidas e suplementos, a agenda diária, além das instruções sobre como se livrar de todos os medicamentos que você odeia. É fácil assim, e os materiais podem ser vistos do seu computador, tablet ou smartphones. Eles também podem ser baixados e salvos no seu computador, ou você pode imprimi-los para guardar cópias extras. Eu também imagino que outra dúvida que você possa ter é sobre quanto tempo leva para ver os resultados. Bem, pode variar, mas para mim levou 29 dias para poder estar livre da hipertensão. Alguns podem levar um pouco mais, mas geralmente você deve começar a ver os resultados em menos de 2 semanas. Esse programa já foi compartilhado com mais de 45 mil americanos, e no Brasil ele ainda é uma novidade. Mas já temos mais de 400 casos computados de pessoas como você. Deixe-me citar novamente os termos de garantia que mencionei. Como quero que você se sinta completamente certo sobre o seu investimento hoje, eu estou dando a você uma garantia de 30 dias para ter seu dinheiro de volta. Simplesmente clique no botão "Quero controlar minha pressão" abaixo e teste o programa Pressão Sob Controle pelos próximos 29 dias. E quando eu falo teste, é porque se você não ver os resultados que prometi em 29 dias, estiver insatisfeito por qualquer outra razão, simplesmente mande um e-mail no endereço que darei a você e lhe darei o reembolso sem questionamentos. Deve ficar claro que se eu achasse que o programa não funcionasse, eu nem sequer faria tal oferta. Mas eu confio que esse programa irá funcionar com você também, assim como funcionou comigo, com mais de 45 mil americanos e centenas de outros brasileiros hipertensos, assim como eu e você. Você está provavelmente imaginando quanto tempo esse programa ficará disponível ao público. Bem, não posso afirmar exatamente, mas posso dizer que estamos recebendo mais e mais visitas nesse site da indústria da pressão alta, e que a história nos mostra que eles não têm medo de gastar bilhões de dólares em questões legais para tirar do ar algo que os ameace. Se você pensar, isso faz sentido? Você não gastaria 2 bilhões com advogados para proteger os 850 bilhões que você ganha por ano? Então, em outras palavras, se você realmente tem interesse em reverter sua pré-hipertensão ou hipertensão, então você deve ver isso. Simplesmente clique no botão abaixo e experimente o nosso programa inteiro por 30 dias, absolutamente sem risco algum. Se estiver insatisfeito por qualquer razão que seja, você receberá um reembolso, sem questionamentos. Com isso dito, eu estou extremamente confiante de que você não irá pedir um reembolso, porque esse programa teve sua eficácia comprovada, não só em mim, como em diversos outros hipertensos e pré-hipertensos. Ainda que sua pressão arterial varie entre 16/10 e 19/10, ou ainda mais alto. Então, clique no botão "Quero controlar minha pressão" logo abaixo e preencha os dados do seu pagamento e envie seu pedido. Não posso esperar para ouvir os resultados. Ouvir os resultados. Ouvir os resultados.